pessoal, seja muito bem-vindo à Escola de Conhecimento. Eu sou a Sandra Luiz e hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que é um tema interessante, é curioso, talvez algumas pessoas nem saibam sobre isso que eu vou estar falando, mas a gente vai falar sobre gatos, e gatos num ponto que se refere a o que a gente vai chamar de coterapeutas. Gatos coterapeutas. Então, vamos lá. Antes de eu falar sobre os gatos coterapeutas, eu quero trazer para vocês e mencionar por que que eu quero falar sobre gatos, né? Então, é que essa semana, eu acho que os temas ele vem muito alinhado com coisas que a gente observa, né? E a gente tem observado, e acredito que vocês também observam, ou vocês façam parte dentro de mundo de polaridade, a gente vai ter pessoas que gostam de gatos e pessoas que não gostam de gatos. No meu caso, especificamente, eu não tenho gatos, mas eu os observo como seres que eu até chamo terapêuticos mesmo, eu os chamo de reikianos, né? Porque eles têm esse poder mágico de onde eles passam, eles transmutam a energia. Então, isso é uma coisa que já é muito conhecido, né? Sobre essa transmutação. Mas a gente sabe que tem pessoas assim que realmente é, são pessoas que convivem com gatos, né? E que o gato ele altera comportamentos, ele é bem diferente do cachorro, né? Porque o cachorro ele requer, ele vem com a necessidade de carinho. O gato ele é muito autocentrado nele, né? Então ele muitas vezes não é esse ser carinhoso, né? Carente. Ele é autônomo. Há muitos anos atrás, eu lembro de uma tia que tinha muitos gatos. Eu era pequena, quando ia na casa dela, ela era cercada de gatos, inclusive uma gata no tom meio avermelhado, laranjado, né? Que ninguém podia tocar nela. Então, ela era muito. Só a minha tia conseguia tocar. Mas o nosso tema se refere a gatos co-terapeutas. Isso também vem a partir de uma leitura, né, de um conteúdo que se refere a Nice da Silveira, né, psicoterapeuta, né, psiquiatra, que em 1998, se não me engano, ela ou fez ou deixou como herança para nós uma publicação que se referia à questão do gato e o quanto ele nos traz essa emoção, né? A emoção de lidar com gatos, algo se referia nesse sentido. Eu vou colocar aqui a capa, para vocês verem a capa da publicação. Essa publicação, ela não tem mais, foi feito um quantitativo de exemplares curtos, né? Então, eles está fora de edição limitada, então não tem mais essa publicação, mas eu localizei algum trecho dessa publicação, e é isso que eu quero trazer para vocês. É um trecho exatamente do livro, né, mas onde o capítulo se refere aos gatos co-terapeutas, se refere aos gatos co-terapeutas. Então, eu vou puxar aqui para a gente ver e a gente vai ler junto. Vamos lá. Então, isso aqui é um trecho, e eu quero ler com vocês, que é um texto da Nice da Silveira, chamado Gatos Co-terapeutas. O texto ele se refere ao seguinte, é isso que a gente vai ver aqui. Aqui é a parte do trecho, né, como vocês estão vendo. Nosso projeto de trabalho no Centro Psiquiátrico Pedro II não tinha intenção de proteger o animal. Nosso propósito visava relacioná-lo com o homem, doar afeto àqueles seres solitários aos quais muitos poucos homens ou mulheres sequer dirigiam uma palavra ou um gesto amigo. Então, a gente sabe que muitas vezes, é claro que dentro desses espaços psiquiátricos, né, as pessoas são jogadas lá, né, tem pouco convívio com a família e também pouco convívio com os médicos e enfermeiros que estão ali apenas para medicar e tudo mais.
Lembra aqui que a Anice, ela era contrária àquele tratamento tradicional, né? E ela falava sobre um tratamento mais humanizado há muitos anos atrás. Continuando, a história do animal como coterapeuta no nosso serviço foi o motivo central de meus maiores sofrimentos como psiquiatra naquele centro. Distinguiram-se neste trabalho. A história do animal como coterapeuta no nosso serviço foi o motivo central de meus maiores sofrimentos como psiquiatra naquele centro. Distinguiram-se nesses trabalhos de coterapeutas com animais os colaboradores Maria de Nazaré Rocha e Dalva de Araújo. Observei que os resultados terapêuticos das relações afetivas entre os animais e os doentes, e por sinal ela chamava de clientes, eram excelentes, mas era difícil que essa ideia tivesse campo para desenvolver-se. No Brasil, a aproximação entre doentes e animais, infelizmente, ainda não era cultivada. A preocupação dos terapeutas, ao contrário, afastava o animal do doente, sob alegações inconsistentes, inconscientes. Compensadoramente, amigos distantes foram solidários. O professor Boris Lewson, psicanalista americano, comentou por carta esses fatos ocorridos no Brasil, como a expulsão, o envenenamento ou a morte contra os animais. Eis um trecho da carta. Sem dúvida, para muitos desses doentes, os animais eram sua única linha de vida para a saúde mental. Outro pesquisador da Universidade do Estado de Ohio, o professor Corson, enviou-nos resultados de pesquisas com esquizofrênicos e cães desenvolvidas por ele e sua equipe, com extremo rigor para estabelecer princípios e limites no uso de animais em psicoterapia. Apenas 2 não melhoraram dentre 30 casos citados. O que se tem observado é que animais como cães, gatos, peixes e pássaros são requisitados como novos terapeutas em hospitais franceses, canadenses, americanos e suíços, depois de ter sido constatado que eles são indispensáveis à melhora ou à cura dos portadores de várias doenças. Há animais que permanecem no hospital em sua função de terapeutas e outros que participam de visitas organizadas a hospitais a fim de levar vida e calor a esses frios lugares. O nome do livro é A Emoção de Lidar. Gatos, a emoção de lidar. Então, esse é um trecho para que a gente possa falar um pouco sobre isso, né? Não crescer muito, porque eu acho que o texto já diz tudo. Isso foi muitos anos atrás, né? Então, a Anice da Silveira, ela revoluciona um pouco esse olhar da psiquiatria, né? Inclusive, o Jung se encantou, né? Tanto com o trabalho terapêutico com arte desenvolvido pelos clientes, pacientes, como também, né? Sobre toda essa atuação dela. É muito interessante que a Anice, cada experimento, tudo aquilo que ela fazia os escritos e esses relatos, e que ficam para a gente como herança, né? Para que a gente possa também, principalmente para quem é terapeuta, possa ter esse poder de escolha de desenvolver um trabalho com mais habilidade e com pessoas que já experimentaram antes. E para a pessoa normal, todas as pessoas que no seu centro de normalidade mesmo, a gente observa o quanto os animais, os gatos, né, eles vivem nas casas, eles convivem em apartamentos, principalmente. A gente vê essa relação dentro dos apartamentos, exatamente porque os apartamentos hoje, a ideia de morada vertical, de alguma forma, o afastamento com a natureza, faz com que as pessoas realmente se sintam mais estressadas, porque elas não têm mais a relação com a terra. Então, e é uma vida que a gente pode considerar dentro de um padrão industrial, né, de afastamento com aquilo que é a essência do ser. E os animais, muitos idosos, né, têm gatos,
os cachorros também, né? Não tem um paralelo aí gato e cachorro, mas eu quero falar hoje sobre gatos. Os idosos, principalmente, né? Eles se sentem muito bem com a presença de gatos, né? E, e o gato, ele é muito perspicaz, né? Ele sabe os pontos onde pode atuar, né? Para a melhora daquele paciente, né? Para a melhora daquela pessoa que está angustiada, que está nervosa, que está estressada. E aí a gente vai ter no ponto de polarização pessoas que não gostam de gatos, que são contra os gatos, né? Que não tem nenhuma relação com aquilo. E aí a gente não pode entrar, tipo, num campo de polarização, mas buscar conversar com essas pessoas, né? De alguma forma, fazer o que falta a elas, o que eu posso trazer assim, o que falta a essas pessoas, né? É exatamente esse vínculo com elas se afastaram tanto do que é um carinho, do que é uma relação amorosa, né? Não é relação amorosa mulher, mas com aquele sentimento de integração com o outro, que elas buscam se distanciar. E o que acontece com elas é, sem perceberem, elas vão estar sempre em estados de estresse, de angústia, de sentimento de raiva, né, de ira, com tudo aquilo que ela vê no universo que está em que desagrega da forma como ela pensa, né? E a forma como ela pensa, ao mesmo tempo, leva ela por caminhos tortuosos. Então é isso. É, eu prolonguei um pouco, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem tem gato, coloca aqui como é a tua relação com os gatos, e, e vamos esperar que essa publicação ela volte para o mercado, né? Que é um conteúdo maravilhoso, são vários textos escritos pela Nice sobre esse potencial do gato como terapeuta também, né? E a importância dele e a existência dele, como pode modificar e nos trazer harmonia. É isso, e até o próximo conteúdo.